Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos uma noite sobrenatural, e que tudo aquilo que não foi resolvido ao longo do dia, das últimas semanas, que o Senhor venha trabalhar, intervir e mudar. No nome de Jesus Cristo nós oramos para que o Senhor transforme aquilo que não conseguimos mudar, que o Senhor traga respostas, que o Senhor dê solução, que o Senhor abra caminhos no nome de Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor proteja a nós e toda a nossa casa. Que o Salmos 4 se cumpra na nossa vida na íntegra. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, Tu és o sustentador da minha casa, Tu és o sustentador da minha família, Tu és o sustentador de todas as coisas. Por isso, Pai, nós declaramos que tudo está no controle do Senhor. Confiamos nos caminhos de Deus. Confiamos no Altíssimo, naquele que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas. Meu Pai, nos livra agora da inveja, do homem mau, da obra contrária e de toda oposição espiritual. Guarda esta casa, guarda essa família. Pedimos o livramento do Senhor sobre essa pessoa, o livramento do Senhor sobre a sua casa e sobre todas as áreas da sua vida. Proteja, Pai, guia, Pai, e livra em o nome de Jesus Cristo. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida, a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa casa. Meu Deus, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Gratidão, porque a Tua boa mão tem estado sobre nós. E eu oro agora, Pai, todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que receba o toque de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença, eu digo a toda alergia, eu digo a todo câncer, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva. Se você está perdido, se você está longe do caminho do Senhor, chame por Jesus agora. Ele entrará em você, Ele transformará você numa nova criatura. Ele tem todo o poder dele libertar do vício, dele libertar de uma vida de pecado. Ele tem todo o poder dele tirar de hábitos ruins, hábitos danosos. Chame por Jesus e seja tocado pelo poder de Deus agora. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça. E eu libero uma palavra de saúde para quem está doente, uma palavra de solução para quem está num problema que não vê solução. Eu libero uma palavra de rompimento para quem está travado. Eu libero uma palavra de porta aberta, de céus abertos, de favor divino sobre aquele que está crendo, sobre aquele que está em oração, sobre aquele que está andando nos princípios. No nome de Jesus, que haja um romper na tua vida, que o Deus que dá respostas libere favor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega agora a tua carta, a carta que você fez para Jesus. Segura ela nas mãos assim e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar do Senhor meus pedidos de oração, meu clamor. Coloco no altar de Deus agora todas as minhas petições e eu peço resposta, eu peço livramento, eu peço me abra portas. Abra portas para as pessoas próximas de mim. Cure, Pai, aquilo que está doente e liberte aquele que precisa de uma libertação. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua intervenção, Senhor. Cremos na Tua resposta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à oração da noite. Já deixa sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, em o nome de Jesus. Alguém próximo de você precisa receber essa oração.
Vá até o último homem. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. E deixa eu dar um testemunho aqui para você. Deus tem feito coisas tão lindas. Deus tem feito coisas tão tremendas aqui nas orações que eu preciso compartilhar isso com você, da bondade de Deus. A Regina, que nos acompanha aqui, ela escreveu: graça e paz a todos. Eu estava com uma dor fortíssima na coluna que não passava com remédios. Participo todos os dias das orações às 6 da manhã e às 6 da tarde. Apresentei a Deus o meu pedido e o Senhor me curou. As dores desapareceram. Glória a Deus. Agradeço a Deus e também a você pelas orações. E olha só o testemunho que eu recebi também da Natália. Ela escreveu assim: gostaria de contar o meu testemunho da carta para Deus realizada no ano passado. Na minha carta, um dos meus pedidos foi uma porta de emprego e coloquei o nome de 3 empresas em que gostaria de trabalhar. Para a honra e glória de Jesus, Ele abriu essa porta. Já tem 2 meses que estou trabalhando e estou fazendo o propósito novamente. Agradeço pelo trabalho que você faz e que Deus continue abençoando sua vida e a da sua família. Que Deus te abençoe. Amém? Eu fico extremamente feliz porque toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Isso é para vocês verem o poder da oração, certo? Não é o homem que cura, não é o homem que salva, é Jesus, certo? E quando você ora, o inimigo, ele perde as forças. Quando você ora, você atrai a resposta de Deus para a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Não deixe o diabo paralisar você na oração. Não deixe outras coisas te distraírem. Escreve aqui nos comentários: estou firme na oração. Escreve aí: estou firme na oração. E quantos de vocês estão firmes também no jejum? Porque eu entendo que alguns não estão em jejum. E tranquilo, certo? Porque eu estou jejuando, tem muita gente que está jejuando também. Mas se você não pode jejuar, permaneça firme em oração. Em nome de Jesus, nós estamos orando, estamos jejuando, certo? Tem muitos intercessores que entram exatamente nos horários aqui junto comigo. Tem muito intercessor que entra exatamente no ao vivo, às 6 da manhã, às 6 da tarde. Eu entro em oração e eles entram junto comigo, certo? Para orar, para concordar, para aprender, para caminhar junto. Então você não está recebendo só as minhas orações, você está recebendo as orações também de muitos intercessores do Brasil e das nações. Amém? É por isso da importância de você estar presente nas orações ao vivo. Eu quero compartilhar uma palavra que se chama o fator Isabel. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 1, verso 39 a 44, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu sei e entendo sobre a importância de nós estarmos conectados com as pessoas certas. Tem gente se conectando a gente errada, por falta de discernimento. Você precisa dar ouvidos a pessoas certas. Você não pode dar ouvidos para todo mundo. Você não pode dar ouvidos para pessoas que nunca construíram nada na vida. Nunca construíram nada. Você não pode dar ouvidos para gente que te inveja. Para gente que quer te atrapalhar, te fazer desistir dos teus projetos, te fazer desistir dos teus sonhos. Você tem que compreender o fator Isabel, certo? Escreve aqui nos comentários, fator Isabel. Vou mostrar uma coisa para vocês na Bíblia. Em Lucas capítulo 1, verso 39 a 44, diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Maria e Isabel eram parentes. Maria estava grávida. Isabel, que não podia ter filhos, também estava grávida. E eu fico imaginando Maria entrando na casa de Zacarias, se cumprimentando. Ela vê Isabel ao longe e diz: Isabel. E quando ela diz Isabel, a criança dentro dela estremece. A criança de Isabel estremece na saudação de Maria.
E então Isabel ali é cheia do Espírito Santo e ela começa a profetizar e começa a declarar bênçãos. O fator Isabel é quando Deus ele conecta nós a pessoas que fazem parte do nosso destino, pessoas que são chaves do nosso propósito. Isabel compreendeu que Maria fazia parte do seu propósito e que a criança que ela estava carregando, ela se mexeu, as suas entranhas se mexeram por causa do propósito que Maria estava carregando. Nós temos que conhecer as pessoas além do natural. Nós precisamos conhecer as pessoas além do que os outros dizem ou do que nós vemos, seja pela internet ou seja pela televisão. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus, ele nos conecta a pessoas específicas para nos abençoar. Tem gente que carrega algo de Deus para te abençoar. Carrega uma informação de Deus. Carrega uma direção de Deus. Algo que vai fazer a diferença na sua vida. Nós sempre falamos dos valentes de Davi na Bíblia, certo? Nós falamos daqueles homens que lutavam por Davi. Eles expunham a própria vida à morte por amor a Davi. E sabe por que eles faziam isso? Porque antes de eles conhecerem Davi, eles estavam todos quebrados, endividados, viviam uma vida de homens perseguidos, estavam desacreditados da vida, estavam longe das suas casas, estavam desconectados. Mas quando Davi chega na casa de Adulão e aqueles homens, na caverna de Adulão, aqueles homens se alinham com Davi. E assim como Davi era um matador de gigantes, aqueles homens também se tornaram um matador de gigantes. Assim como Davi era um guerreiro, aqueles homens se tornaram guerreiros. Assim como Davi era um homem nobre, aqueles valentes se tornaram também homens nobres. Aí você diz, qual que é a relação disso? A relação se chama conexão. Quando você se conecta com pessoas que podem mudar a tua vida. Quando você se conecta com pessoas que Deus colocou no teu caminho. Deus colocou. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho e que às vezes a gente não é grato por elas, não valoriza elas, as troca por qualquer mirréis, como diz os antigos. Ou seja, quando você falha em reconhecer alguém que Deus coloca no seu caminho para ser bênção, você perde. Você perde a oportunidade. Você perde de receber uma chave que aquela pessoa carrega. Há pessoas que elas dizem assim, não, tudo que eu tenho que receber eu recebo de Deus. Mas Deus escondeu em homens chaves e direções também para a tua vida. Deus colocou na vida de homens coisas que, às vezes, sabe, você não tem a mínima ideia do que aqueles homens carregam. Maria carregava o Salvador. E Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, algo mexeu dentro dela. Há todo tipo de pessoa. Há pessoas que são catalisadoras do teu propósito e há pessoas que são drenadoras do teu propósito, da tua força, da tua alegria. Eu quero que você entenda isso, porque Isabel aqui, ela foi cheia do Espírito Santo, porque ela reconheceu que aquele movimento que houve dentro dela foi porque existia uma conexão entre ela e Maria. Eu quero que você entenda que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. Eu estava conversando com um amigo meu e ele dizendo para mim, ele enfrentou um grave problema lidando com pessoas próximas dele e ele disse para mim, olha, teve pessoas de 30 anos, meus amigos, que nem perguntaram para mim
se o assunto era verdade ou não, eles simplesmente se afastaram e saíram da minha vida. E ele me contando a respeito de um momento difícil que ele estava lidando, onde algumas pessoas estavam saindo de perto dele, sabe? E foi um momento dolorido para ele. E enquanto ele conversava comigo e eu também conversava com ele, sabe, Deus me deu um entendimento que muitas vezes as pessoas, elas preferem acreditar, sabe, em alguém que elas conheceram ontem, em alguém que às vezes não construiu nada, do que aquela que está há muitos anos ao lado, sabe, que conheceu, que andou junto, que andou próximo. Nós temos que entender, sabe, que tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para serem bênção na nossa vida. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho e o objetivo dessas pessoas que Deus coloca é serem nossos conselheiros, serem nossos intercessores, serem pessoas de Deus e até amigos muitas vezes. Mas, sabe, às vezes por qualquer besteira que passa numa internet ou besteira que passa às vezes numa televisão ou qualquer outra coisa, a pessoa pensa assim, puxa, né? Gostava tanto dessa pessoa, mas agora não gosto mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que se vê é verdade. E digo mais, nesse mundo existe aqueles que estão construindo e aqueles que estão tentando destruir o que você construiu. Jesus, ele não era amado por todo mundo. Ele tinha críticos, Jesus tinha seus haters, Jesus tinha os que o perseguiam, Jesus tinha os que o odiavam. Agora, uma pergunta: quem era Jesus? E quem é Jesus? Não é o nosso Senhor, o nosso Salvador? Agora, o fato de algumas pessoas não gostarem de Jesus ou criticarem Jesus ou apontarem o dedo para Jesus, você acha que Jesus deixou de ser quem ele era por causa de alguns que não gostavam dele? Não, ele continuou e continua sendo nosso Senhor e nosso Salvador. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo o nosso intermediário entre Deus e os homens, é Jesus. Ele é a conexão perfeita. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você ouve às vezes alguma coisa negativa a respeito de uma pessoa e você não procura saber com aquela pessoa se é verdade ou não. Você acredita, sabe, no que um fala, acredita no que o outro fala. Quando Maria saudou Isabel, automaticamente Isabel sentiu a conexão. Você tem que entender que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho e Deus coloca aquela pessoa com uma conexão preciosa no nosso caminho. Eu agradeço a Deus de ter conhecido certas pessoas na minha vida, que elas foram a conexão de Deus para mim, porque elas me ajudaram a crescer, me ajudaram a conhecer outras pessoas, foram porta de Deus para que eu entrasse em alguns lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos celebrar as nossas conexões e nós devemos ter uma lealdade, nós devemos ter um amor, nós devemos ter um comprometimento com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque há pessoas que serão ajudantes do nosso destino, às vezes por meio de uma palavra, como eu disse, às vezes por meio de uma oração e às vezes até por meio da sua própria lealdade, Jonatas e Davi, eles tinham uma conexão, eles tinham um compromisso, eles tinham uma aliança. Saul era pai de Jonatas e Jonatas tinha que honrar Saul, mas Jonatas tinha uma aliança com Davi. Olha só, Jonatas tinha uma aliança com Davi e a aliança com Davi foi mais forte. Você tem que entender uma coisa, quando Deus te apresenta alguém e você sente que aquela pessoa é uma conexão para você, não a largue. Não saia da vida dela. Permaneça ajudando, permaneça firme ao lado dela. Porque Deus tem um propósito para você e para ela. E olha o que aconteceu. Jonatas morre numa batalha, junto com Saul. Os dois morrem. Davi assume o trono, se torna um grande rei. Mas Davi não se esqueceu de Jonatas e mandou chamar o filho de Jonatas
para comer na mesa e para morar dentro do palácio com ele. Sabe por quê? Porque a forma como você é leal a uma conexão, a forma como você honra uma conexão, mais cedo ou mais tarde, você recebe daquela conexão. Mais cedo ou mais tarde, Deus te abençoa pela sua lealdade e por você ter reconhecido que aquela conexão foi uma conexão de Deus, foi uma conexão do Senhor para a sua vida. Tem pessoas que hoje, eu não falo muito mais com elas como eu falava antigamente, mas eu não perdi o respeito por elas e nunca saiu da minha boca nenhuma palavra contrária a elas. E digo mais, se elas me ligarem, me pedindo ajuda, eu estou aqui para ajudar. Por quê? Porque não esqueço, valorizo e acredito no poder de uma conexão. Então nós devemos entender isso. Sabe, nós não podemos ser levados por qualquer conversa. Esses dias, olha o que aconteceu. Compartilharam com pessoas próximas de mim que eu estava abrindo uma igreja em São Paulo. Eu não estou abrindo igreja em São Paulo, mas era uma informação falsa. Esses dias também falaram, né? Ali foi um vídeo de IA, um vídeo de IA de uma pessoa que supostamente parecia eu ali, pedindo ajuda para um trabalho lá na África. Não é meu esse trabalho na África. Ou seja, tem muita notícia aí, tem muita coisa aí que você tem que sempre ir na fonte. Entre em contato com a minha equipe para ver se é verdade, se tem fundamento, porque tem coisas que não é verdade. Ou seja, mas sabe, quem pergunta se é verdade, quem vai à fonte não fica perdido. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vê. Tem muita coisa aí, certo? Ainda mais hoje, sabe, tem gente que passa por cima de todos os limites. Então, querido, vá sempre à fonte para perguntar, sabe, o que é e o que não é. E eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus já te apresentou o coração de uma pessoa, se Deus já mostrou o coração de uma pessoa para você, você tem que estar, sabe, na posição certa que Deus te chamou para estar ao lado dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e intercessores. Para glória de Deus, eu renovei por 3 meses um programa de televisão, agora em rede nacional e em horário nobre, na TV Bandeirantes, das 8h15 da manhã às 8h20. Vou começar dia 2 de fevereiro. Estejam orando por nós, certo? Eu também sou grato a Deus por todos aqueles que oram, por todos aqueles que são nossos parceiros, que acreditam nessa visão, e estamos indo até o último homem. Ou seja, enquanto Deus me der força e graça para poder fazer o meu melhor, eu irei fazer o meu melhor, estarei na televisão. É caro para estar na televisão, mas eu creio que também é um propósito de Deus. Muita gente ganha por meio desse propósito. E gostaria que você estivesse orando por nós. Amém? E sobre a informação de eu estar abrindo igreja em São Paulo, não procede. Eu não estou hoje à frente de nenhuma igreja, certo? A igreja aqui de Alphaville, quem está à frente é o apóstolo José, certo? Não tenho salário de igreja e nem quero ter. Não tenho salário, não recebo nada da igreja, não quero ter. Ao contrário, quero ser uma coluna financeira dentro da igreja, quero ajudar na igreja. Eu só estou explicando para vocês que tem muitas notícias, às vezes, que é falsa e que você tem que verificar. Liga para a minha equipe, entra em contato, certo? Entra em contato para ver se a informação procede ou se a informação não procede, certo? Eu não estou hoje à frente de nenhuma igreja, congrego numa igreja, certo? Congrego no ministério, sirvo um ministério, mas não estou à frente hoje de nenhuma igreja, certo? Então, deixar bem explicado aqui, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a andar mais perto da gente. Você que Deus conectou teu coração a caminhar com a gente, a caminhar no profético, a aprender mais, vem ser nosso aluno na academia aqui no Global. A academia é um tempo especial, é um tempo onde nós podemos ministrar a você, tirar suas dúvidas, é um tempo de mentoria. 2 vezes por semana eu estou ao vivo com os meus alunos, respondendo eles, ministrando na vida deles. Vem ser nosso aluno, certo?
Para você ser nosso aluno, você pode ir aqui no site que está aqui embaixo na descrição, www.ministra7.com.br, ou vá direto lá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia Quinto Global. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, são devocionais que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. E se você não adquiriu nossos devocionais, adquira lá no nosso site, vai ser bênção e que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco e de compartilhar também do teu tempo com a gente. Amém? Compartilhe agora com 10 pessoas essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe aí. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua carta, tá? E hoje estarei na Get Church de Curitiba, ministrando, certo? E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 da manhã, de manhã cedo. Gosto do culto de manhã cedo, tá? Claro que às vezes quando eu tenho que ministrar à noite, eu ministro à noite também, mas eu gosto muito do culto da manhã, tá? Domingo, 9 horas da manhã, eu convido você a estar junto com a gente. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu apresento no teu altar cada carta para Jesus, cada pedido de oração. Senhor, envolve a família, debaixo da tua graça e do teu favor. Eu oro para que as brigas cessem, os desentendimentos cessem, que toda palavra de divórcio, de separação, caia por terra dentro dessa casa, que essa família seja uma família unida, que o sangue de Jesus cubra essa família, que o Senhor livre essa família de todo mal, que o Senhor livre essa casa de toda maldade, de todo plano do inimigo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor encaminhe os filhos dessa pessoa, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor prospere esta casa, que essa casa seja uma casa abençoada, próspera, que haja abundância nessa casa e que haja a proteção do Senhor sobre este lar. Livra eles de todo mal, Pai. Proteja a vida deles e guarde-os, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor abra portas, eu oro para que o Senhor traga respostas, haja intervenção, eu oro pela saúde, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, não importa a gravidade, não importa, Senhor, o que o diagnóstico disse, de tão ruim ou mal que seja o quadro dessa pessoa, nós oramos por milagre. Nós cremos que assim como Jesus ressuscitou Lázaro, Ele também pode resolver essa situação. Ele tem o poder, por isso colocamos a fé em Jesus Cristo e declaramos: Ele cura, a cura está entrando, o milagre está entrando, e aonde há opressão espiritual, aonde há ação maligna, eu dou uma ordem, cai por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos a Ti todos os pedidos de oração que foram feitos, Senhor, nesta carta, e pedimos um milagre, pedimos uma bênção especial, pedimos céus abertos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Compartilhe aí com 10, com 100, compartilhe nas tuas redes sociais, em o nome de Jesus, e ore por nós. Certo? Dia 2 de fevereiro, começamos na TV Bandeirantes, em rede nacional, horário nobre, às 8h15 da manhã. Ore por nós. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes coisas do Senhor entrando na tua vida, na tua casa, família e negócios. Eu oro em favor da tua saúde. O Jesus que cura, aquele que opera milagres, está tocando em você nesse momento pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Que você seja tocado agora pelo poder curador, pelo poder restaurador de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Jesus. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a toda doença física ou emocional, renda-se àquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Seja liberto, seja curado, receba vida, receba o toque de Deus agora, no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, para que toda injustiça, para que toda maldade, para que toda arma forjada contra nós seja quebrada agora. Nós quebramos completamente toda amarra espiritual. Quebramos a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo, a oração contrária e declaramos por terra toda obra de inveja contra nossas vidas. Cobre nossa vida com o teu sangue, Senhor. Cobre a nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Traga a tua paz, tua glória, a tua vida, teu mover, Jesus, para dentro da nossa casa. Que a glória do Senhor entre neste lugar. Que a glória do Senhor entre nos quartos. Que a glória do Senhor enche essa sala. Que a glória do Senhor repouse sobre essa vida, no nome de Jesus. Vida de Deus, vida do Espírito sobre ti, vida do Espírito sobre tua família, vida do Espírito sobre teu trabalho. E nós oramos em nome de Jesus, que pessoas que chegaram aqui nessa oração, sem uma saída, sem um meio de sair desse problema, dessa dificuldade, o Deus que abre caminhos, o Deus que intervém, está entrando aí e eu libero uma palavra. Deus vai prover um escape, Deus vai prover uma solução, Ele vai trazer uma ideia, Ele vai trazer uma conexão, Ele vai trazer uma provisão especial. No nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus. E toda pessoa que estiver amarrada, presa espiritualmente, que ela seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre daquilo que está acorrentando ela, livre daquilo que está travando ela. Ela tem um grande potencial, ela carrega um dom, ela carrega uma palavra, ela carrega uma promessa, mas está presa. E nós oramos agora para que você seja livre. Nós oramos agora para que a unção do rompedor, a unção profética que traz aceleração, a unção profética que traz avanço, essa unção venha sobre a tua vida agora. Essa unção toque em você, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder. Doce amado Espírito Santo, Senhor, tu és o protagonista. Senhor, guia todas as coisas, dirige todas as coisas, movimenta as coisas, que vidas sejam tocadas, que lares sejam visitados. E nós oramos em nome de Jesus, para que toda carga negativa que essa pessoa está, que agora a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o peso que ela está carregando, e que todas as forças contrárias, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual contra o projeto de Deus, cesse agora, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tu dá ordens aos teus anjos para trabalharem em nosso favor, e nós declaramos, ó Deus, que tudo na nossa vida está conectado a Ti, está no Teu altar. Pedimos a Tua presença e pedimos o Teu mover, Jesus. Amém e graças a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora. Eu peço para o meu pessoal trazer a minha carta aqui agora também. Nós vamos levantar um clamor
nós vamos levantar um clamor em favor da carta que nós estamos apresentando a Deus. Nós estamos orando aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu gostaria que você levantasse a sua carta agora, a carta que você fez para Jesus, com o seu pedido, com a sua oração, com o seu clamor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu apresento a minha carta para Ti, o meu clamor. Aqui está os desejos do meu coração. Aqui está meus pedidos, minhas dores. Aqui está minha casa, minha família, minha saúde. Aqui está os desafios que eu tenho. E eu te peço, Jesus, abençoe, opera milagres, libera do Teu poder, Senhor, libera do Teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, nós colocamos no altar de Deus cada carta, cada pessoa que está orando junto conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui ao vivo junto com você. Essa oração da noite é uma oração especial, porque depois dessa oração nós vamos ter um culto a Deus. Depois dessa oração nós vamos ter um momento de louvor e nós vamos ter um momento de palavra com um grande amigo meu, que tem uma palavra profética, uma palavra do Senhor para compartilhar e abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Se você entrou aqui, talvez você entrou aqui em busca de só fazer a oração e sair. Mas eu creio que Deus tem algo a mais para falar contigo hoje. Então fica aí até o fim, porque Deus vai falar contigo poderosamente em nome de Jesus. E quando eu entrei aqui nessa oração, eu senti dores fortes na minha perna esquerda. E também dores fortes na virilha esquerda, virilha e perna esquerda. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra no nome daquele que cura, Jesus. Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu oro agora pela sua cura total e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma palavra para uma pessoa de Caldas Novas que está aí ao vivo conosco nesse momento. Deus está te visitando com provisão. O cuidado de Deus está sobre ti. O cuidado de Deus está sobre ti. Você vai ser restaurada por Deus. Deus vai abrir aquilo que estava fechado, aquilo que você tem lutado, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Cássio, que está me ouvindo, ou a esposa do Cássio, ou alguém que é muito próximo do Cássio que está aí ao vivo. Deus está visitando você. Essas trocas que houve, essas mudanças que houve na sua vida, tudo foi por um propósito maior. Você pode não ter entendido o que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando para o melhor. Confie nos planos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou uma pessoa também que está esperando uma provisão especial da parte de Deus. Ela está com um problema nos dentes e ela precisa fazer um tratamento. Eu creio que a provisão do Senhor está chegando até você. E eu quero liberar uma palavra, essa provisão vai chegar. Eu não sei se vai vir por meio judicial, se Deus vai tocar no coração de alguém, mas alguém próximo de você vai te ajudar. E você vai testemunhar como um milagre de Deus isso, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que pessoas que estão desconcertadas da vida, pessoas que andaram passando por aflições, que não sabem o porquê que tem passado por tantas coisas, a palavra de Deus para você é: Ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar uma saída, não perca a tua esperança. Coloque a tua fé em Jesus, coloque a tua fé na palavra, porque a palavra não volta vazia. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje, que está em Números capítulo 13, verso 31 e 32. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque essa é uma palavra que antes de eu ministrar para você, ministrou em mim, certo? Essa palavra, antes de eu ministrar para você, ministrou em mim. Números 13, 31 e 32. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O Senhor tinha dado uma promessa para todo o povo de Israel, para a nação. E a promessa era uma terra que manava leite e mel. E a promessa era linda, a promessa era maravilhosa, e era só alegria. Eles dormiam sonhando com essa terra prometida e acordavam com a expectativa de que iriam ter a sua terra,
o seu terreno, iriam construir as suas casas, iriam ter uma vida longe da escravidão. Mas o que eles não imaginavam é que nessa terra, nessa promessa de Deus, havia desafios. A gente, quando pensa no que Deus tem para nós, no propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente vê os benefícios, a gente vê as alegrias, a gente vê os prêmios, a gente vê a abundância, a gente vê as coisas boas, mas a gente esquece que a terra que Deus nos prometeu é uma terra que tem desafios, é uma terra que tem gigantes. A Bíblia nos diz que Moisés mandou homens a espiarem a terra. E lá naquela terra havia tudo aquilo que Deus havia dito. Sim, havia muita abundância, havia muita terra para todo mundo, havia, sabe, o melhor de Deus ali. No entanto, havia ali também gigantes, havia exércitos, havia inimigos, havia contrários, havia oposição. Só que eles nunca tinham pensado na oposição. Eles só pensaram na terra, eles só pensaram no fruto. Deus tem grandes promessas para a nossa vida, mas a terra não vai vir de graça. A promessa não vai vir de graça. Tem um preço para você conquistar. Tem desafios, tem lutas. Lutas que você talvez não queria lutar, mas que você vai ter que lutar. Sabe, eu aprendi uma coisa sobre lutas, e isso tem trabalhado muito forte no meu coração. Que tem lutas que a gente não corre atrás delas, mas Deus preparou elas para a gente. E Deus preparou elas para a gente, não só, sabe, para nos testar, mas essas lutas, elas fazem parte da conquista. E se você vencer essas lutas, se você manter as suas emoções em dia, se você manter a sua mente posicionada na promessa do Espírito Santo e independência de Deus, você vai experimentar o que Deus prometeu. Mas vai ter inimigos. Deus não tira os inimigos. Puxa, gente, seria tão mais fácil, né? Se Deus tirasse os inimigos do nosso caminho. Seria tão mais fácil uma vida, sabe, onde você só tivesse que construir. Sabe, ia ser tão lindo, né? A gente ia poder cantar aquela música, vai ser tão lindo. Mas a gente pensa, sabe, que tudo vai ser assim. O carro vai vir fácil, a casa vai vir fácil, vamos viver a promessa fácil, vai ser tudo fácil. Tudo o que eu preciso é construir, tudo o que eu preciso é trabalhar direito, tudo o que eu preciso é ser honesto, tudo o que eu preciso é ter caráter, tudo o que eu preciso é dar o meu melhor. E quando você entra no tempo da conquista, você vê que isso que você tem para dar é só uma parte. Porque vai exigir renúncia de você, vai exigir mais oração de você, vai exigir sabedoria que você vai ter que buscar do alto, vai exigir de você controle emocional, vai exigir de você uma boa cabeça. Caso contrário, você não consegue vencer as adversidades, você não consegue vencer o mal que muitas vezes já está preparado ali contra você. Quando eu meditei alguns dias atrás na história de Neemias, e ali Tobias, Sanbalate o perturbaram um monte, sabe, aquela terra, as ruínas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, estava tudo calmo, ninguém se incomodava com aquilo ali, com aquelas ruínas, com aquela terra esquecida. Mas então Neemias começa a reconstruir os muros e pronto. Levantou inimigos do chão, e esses inimigos começaram a guerrear, e começaram a armar, e começaram a difamar. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não está crescendo, se você não está rumo à conquista, rumo a coisas melhores, você não vai ter oposição. Mas toda vez que você se mexer para conquistar algo que Deus tem para você, vai ter luta. E sabe, daí vem a história da águia. A águia, ela é majestosa, ela é governo nos ares. Mas a águia tem um inimigo. Um inimigo que não é maior do que ela, não é mais forte que ela, não tem garras tão afiadas como ela, mas a águia tem um inimigo que é
traiçoeiro, um inimigo que ataca pelas costas. Se chama o corvo negro. E o corvo negro vem e ele plana em cima das costas da águia e ele começa a bicar a cabeça da águia para desestabilizá-la no seu voo, para de alguma maneira machucá-la, para perturbar a vida dela. Eu nunca encontrei uma águia discutindo com um corvo. A águia tem que fazer o que ela sabe fazer. Aleluia! Você sabe o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Você tem que continuar subindo. Essa é a palavra de Deus para você. A águia do Senhor tem que continuar subindo. E ela tem que subir tão alto. Ela tem que continuar prosperando. Ela tem que continuar crescendo. Ela tem que continuar avançando. E ela vai chegar num lugar tão alto, onde ela aguenta aquele ar rarefeito. Mas o corvo não. O corvo vai perder as forças. Ele não tem o suporte que a águia tem. A águia foi projetada para viver nas alturas, para subir alto. E o corvo então começa a perder as forças e ele tem que largar a águia. Sabe como que você vai vencer os seus adversários? Sabe como que você vai vencer os inimigos que se posicionam contra você? É subindo cada vez mais. É crescendo cada vez mais. Deus não te quer estagnado. Deus não te quer abatido. Deus não te quer triste. Deus não te quer desistindo. O Senhor manda dizer para você e recebe aí como uma palavra profética para a tua vida. É tempo de você crescer. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como as águias. Subirão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É promessa de Deus para a tua vida. É promessa de Deus para o destino profético que Ele tem para você. Então, quando eu vejo aqui que Deus não me dá terras de graça, a terra que Ele me deu está cheia de gigantes, e que Deus sabia que algumas coisas iam dar errado. Deus sabia que eu ia ter lutas. Ele poderia ter me privado. Ele poderia ter me guardado. Mas a pergunta é, por que Ele não me privou de algumas lutas? Algumas vezes eu disse assim para minha esposa, sabe, eu não queria briga com ninguém, mas uma coisa eu aprendi, que o nosso propósito, ele vai ser inconveniente para algumas pessoas. O nosso propósito, ele vai incomodar por si só os outros. E nós precisamos aprender a ser como a águia, não parar de crescer, apesar dos desafios. Vai existir oposição, vai existir maldade, vai existir gente para te criticar, para falar mal de você, vai existir gente, sabe, que vai tentar distorcer quem você é para os outros. Vai ter esse tipo de gente. Mas você não pode esquecer que Deus já programou tudo isso. Deus já tinha isso escrito no livro dos seus dias. E daí você pergunta, e agora, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar crescendo. O propósito de Deus para a tua vida é continuar crescendo, continuar avançando, porque Deus tem o melhor para a tua vida. E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Que quando eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, eu tenho o suporte do céu comigo. Aleluia! Você tem o suporte do céu, você talvez não tenha todas as pessoas que você gostaria ao seu redor, você não tem o apoio de algumas pessoas que você gostaria do apoio delas, mas você tem o suporte do céu, e o suporte do céu é suficiente. Esses homens aqui precisavam entender isso. O suporte do céu é suficiente. Escreve aqui nos comentários, o suporte do céu é suficiente. Com quem Deus está falando aí? Com quem o Espírito Santo está falando? Com quem o Espírito Santo está ministrando ao seu coração? Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Glória ao nome de Jesus! Você recebe essa palavra? E se você está aqui, sabe, pela primeira vez, mesmo que você não seja crente, não vá a uma igreja, mas se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados agora e dizer, Jesus, a minha vida é tua, meu coração é teu. E a partir do dia de hoje, a sua vida nunca mais será igual. Porque você vai ter a luz do Salvador aí dentro de você.
É essa luz que está aqui em mim. E essa luz aí em você vai guiar você toda a vida. Ela não é fraca, ela é poderosa. Amém? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que está nessa oração, que entrou aqui talvez pela primeira vez e que quer entregar a sua vida para Jesus, escreve aí nos comentários a palavra Jesus. Isso vai ser um testemunho público que você está entregando o seu coração para Ele. Vai ser um testemunho público de que a sua alma pertence a Ele, de que sua vida, o seu destino, você está entregando nas mãos de Jesus Cristo, naquele que está vivo, naquele que nos dá poder para vencermos as tribulações da vida, as adversidades. Amém? Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Amanhã pela manhã eu vou ter um anúncio muito importante. Amanhã pela manhã eu vou dar um anúncio muito importante às 6 horas da manhã, certo? Vai ser incrível. Também amanhã estarei em Curitiba, na Get Church. Vai ser algo incrível. Estarei indo lá semear a palavra, estar com os irmãos, orar pelos doentes, liberar uma palavra de fé, uma palavra profética. Amanhã à noite vai ser maravilhoso. E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 horas da manhã. Tá? Às 9 da manhã estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser um prazer te receber, ok? Quero pedir a cada um de vocês que compartilhe não com 10, com 100, mas com 1.000, com 2.000 pessoas. Esses dias uma irmã me surpreendeu no comentário aí. Ela disse que compartilhou para 1.000 pessoas. Eu disse, uau, 1.000 pessoas? Que coisa boa, 1.000 pessoas, meu Deus do céu. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, faça isso e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e mais uma vez convido você, nós vamos ter uma palavra hoje, nós vamos transformar essa oração num culto, um culto power, um culto cheio de Deus, um culto cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de louvor após a oração e depois vamos ter uma palavra profética e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta para Jesus agora nas mãos, nós vamos orar. E eu tive uma visão de uma mulher que tem um quadro em casa e ela tem 2 filhos. E eu vi um com calção azul celeste e o outro, estavam os 2 pequenos, um maior e o outro menor. Essa mulher tem esse quadro com ela, esse quadro é muito significativo para ela. E Deus está visitando a tua casa, Deus está tirando a dor que você carrega e o Senhor vai restaurar a tua sorte em nome de Jesus. Pega essa palavra como uma palavra profética em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Daniel, que está aí me ouvindo. O Senhor te visita, Daniel, e o Senhor vai te dar uma saída na tua empresa. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra, uma saída o Senhor está dando. Amém? Nós vamos orar. Pega a tua carta aí, a carta que você fez para Jesus. E se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno, tá? Quiser baixar essa, é gratuitamente para você baixar lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Você pode baixar lá no meu site, certo? É gratuito para você baixar. E se não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem, pega uma folha de caderno mesmo, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Nós temos orado, nós temos apresentado no altar de Deus. Aqui há intercessores de todo mundo comigo. E eles se reúnem comigo nesses horários, exatamente nesses horários eles se reúnem comigo. Vamos orar?
Deixa eu orar por você agora, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti cada carta, apresentamos a Ti nosso pedido de oração, apresentamos a Ti no altar as nossas petições, o que fluiu do nosso coração, a nossa intenção, o desejo do nosso interior. Senhor, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos e oramos por respostas, oramos por uma intervenção do céu, oramos para que cesse completamente o ataque do inimigo e declaramos por terra aquilo que vem para nos afrontar, aquilo que vem para tentar nos desanimar. E nós cremos, Jesus, no Teu poder, na Tua justiça. Nós cremos, ó Deus, que não há Deus tão forte como o nosso Deus. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso e nós liberamos uma palavra agora, nenhum mal permanecerá de pé. Nós declaramos por terra agora tudo aquilo que vem para contrariar, tudo aquilo que vem para pesar, tudo aquilo que vem para trazer perdas e nós oramos em nome de Jesus, mal caia por terra. No nome de Jesus, caia por terra. Apresentamos a Deus nossos pedidos e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, a intervenção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E oramos por cura, cura no sangue, cura na pele, cura de câncer, porque cremos que Jesus Cristo cura, é Ele que cura, nossa fé está nele. E oramos agora, Senhor, por provisões especiais, por milagres, por solução de problemas. Também, Senhor, para que coisas se resolvam, problemas sejam solucionados, que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos ter um momento agora de louvor, de adoração. É como eu disse, vamos transformar num culto agora, certo? Vamos ter um momento de louvor e depois uma palavra que vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal tocará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua casa e na tua família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra má, toda oração contrária e toda oposição espiritual contra ti e contra a tua família que caia por terra. Todo ataque espiritual, tudo aquilo que é direcionado contra ti, tudo aquilo que é direcionado contra a tua família, contra o propósito de Deus na tua vida, nós cancelamos e quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E meu Pai, eu vou contra o espírito de inveja, contra o espírito de maldade agora e dou uma ordem, saia do caminho dessa pessoa. Saia do caminho dela. Nós quebramos completamente toda arma forjada, planejada, preparada para atacar, para tentar destruir a vida dessa pessoa. Todo ódio direcionado a ela, toda praga direcionada a ela está quebrado no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio na autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que toda inveja contra essa família, que toda inveja contra os filhos, que toda inveja contra a empresa, que toda inveja contra a tua prosperidade, que toda inveja contra teus dons, que toda inveja contra aquilo que você está construindo caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda língua má, que toda intenção má, que toda opinião que está camuflada, Senhor, toda opinião que está camuflada, mas por trás existe
crítica, existe inveja, existe maldade, Senhor, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos a cobertura, Jesus, do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, a cobertura do teu sangue sobre essa família. Pai, eu repreendo os espíritos de acidente agora, todo espírito de acidente contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi mandado contra ela, que por 7 caminhos bate em retirada. Nós cancelamos também todo tipo de invocação do mal contra a vida dessa pessoa. E te pedimos, Pai, guarda, proteja, livra do mal e abençoe esta vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, pedimos a cobertura do sangue de Jesus, o livramento do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela assim e diga: Jesus, coloco no teu altar a minha oração. Coloco no teu altar o meu pedido, o meu clamor, as minhas lágrimas. Que essa carta, os pedidos que estão nela, toda a oração que está sendo feita, eu apresento a ti e eu peço intervenção. Eu peço, coloca a tua mão e também oro, Senhor, para que tu faças justiça na minha vida. Oro para que o Senhor toque na minha vida, toque na minha casa e toque nessas áreas que eu apresentei aqui nesta carta. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você também pode fazer uma carta, você que está pela primeira vez aqui nessa oração, faça uma carta para Jesus, tá? Essa carta aqui você pode baixar ela lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, daí você pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz uma carta para Jesus, abrindo teu coração para Ele, e vem apresentar aqui na oração às 6 da manhã e às 18 horas. Escreve aqui nos comentários: Deus está operando. Escreve aí: Deus está operando. Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui, certo? Há um mover de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, só para você ver. Olha o que Deus tem feito aqui. A Lana, ela nos mandou o seguinte testemunho: eu fui curada de um câncer de mama, fiz mastectomia total e não precisei fazer químio nem rádio. O Senhor abriu uma porta para que eu fizesse a cirurgia de reconstrução das 2 mamas através do plano de saúde, algo que era muito difícil. Agradeço a Deus pela sua tremenda misericórdia sobre a minha vida e também pelas suas orações que eu acompanho há 3 anos de manhã e à noite. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Toda a glória, Lana, todo louvor a Jesus Cristo, aquele que cura. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que tem o poder de quebrar a obra das trevas está agindo em teu favor. O que Deus me mostrou é que toda influência do mal precisa ser combatida espiritualmente. Eu não sei se você ouviu a oração da manhã, mas na oração da manhã eu contei uma experiência que eu tive com Deus, onde Deus me mostrou coisas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o inimigo muitas vezes está camuflado no teu caminho. O inimigo muitas vezes está camuflado, lutando contra você, e você está lutando contra pessoas. E o Senhor manda dizer para você: a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra aquilo que age por trás. Você sabe qual que é o maior plano do inferno nos nossos dias? É criar inimizade entre as pessoas. O maior plano do inimigo é fazer com que as pessoas se odeiem, é fazer com que as pessoas falem mal umas das outras, é fazer com que um inveje o sucesso e a prosperidade do outro. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse espírito, ele está aqui há muito tempo. Porque foi ele que incendiou os corações dos irmãos de José contra José. O espírito de ciúme,
o espírito de inveja, levou os irmãos de José a venderem José como um escravo. Depois disso, José foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi levantado por Deus a ser um grande administrador lá dentro. E mais uma vez, o inimigo, tentando matar o ministério de José, tentando destruir o ministério de José, levanta uma mulher que se apaixona por ele. E essa mulher quis deitar com ele. E ele não aceitou. Ele não quis quebrar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que aquela mulher o difamou, o caluniou. Então José foi pego e foi colocado dentro da prisão. Sabe, para quem olhava de fora a vida de José e tudo aquilo que ele estava passando, poderia pensar assim: José deve ter feito uma coisa muito ruim contra Deus. José deve ter sido um homem muito mau. José deve ter sido, sabe, um homem terrível para estar passando por essas coisas que está passando. E, na verdade, tudo aquilo que José estava enfrentando, tudo aquilo que José estava passando, era as dores antes da nova estação. As novas estações de Deus, elas vêm para a nossa vida. Mas elas podem vir acompanhadas de dores, elas podem vir acompanhadas de renúncias, elas podem vir acompanhadas de muito ensino de Deus, para quebrantar teu coração, para te aproximar mais de Deus, enfim. E José, diante de tudo isso, ele sempre teve um posicionamento muito claro, seguir em frente sem perder a sua fé. E lá na prisão, José exercita o seu ministério, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro foi restituído, como José havia dito. E o padeiro e o copeiro, ambos, tiveram ali os segredos do seu coração revelados. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. E mais uma vez ele foi traído. Então eu vejo que José passou por 3 traições. Sabe, ele tinha todos os motivos para ter se transformado numa pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, cheio de ressentimento. Porque é isso que nós vemos nas pessoas hoje. Nós vemos por meio dos seus comentários, por meio dos seus posicionamentos, por meio, sabe, da maneira como elas falam, nós vemos a amargura enraizada, a amargura dentro do coração. Só que essa amargura, ela está sendo uma brecha para que a graça de Deus seja colocada para fora da vida daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, Hebreus 12:15. Você permanecer amargo é o que o diabo quer. O diabo quer que o teu coração seja contaminado. Ele quer que você odeie as pessoas, ele quer que você tenha, sabe, um espírito de vingança dentro de você, de ódio. E a maneira como nós falamos mal de uma pessoa, a maneira como nós acabamos, sabe, fazendo fofoca, isso é uma contaminação. Isso é uma mágoa que está ali enraizada e não vai fazer nada bem. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. A pessoa que está amargurada de alma, ela fica perturbada. A pessoa amargurada de alma. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor tire do nosso coração todo o ressentimento. O Senhor tire do nosso coração toda a raiva, toda a mágoa, toda a memória ruim. Sabe, você vai ter que aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. E eu quero mostrar para você como que José se posicionou, porque depois dele ter passado por tudo isso, José, ele foi honrado por Deus, ele foi levantado por Deus e o Senhor o colocou como governador do Egito. Sabe, é uma história que a gente sempre conta, mas é uma história que traz tantos ensinamentos para nós e a gente vê também
que José foi levantado por Deus porque soube guardar o seu coração. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando o pai de José morreu, Jacó, os irmãos de José pensaram agora que ele não tem mais o pai para segurar ele vai se voltar contra nós e ele vai ser vingativo. Ele vai fazer algo ruim contra nós. E eu fico até imaginando os irmãos conversando entre eles, o que nós vamos fazer? E daí eles tiveram uma ideia. Olha a ideia dos irmãos de José. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que o último pedido do pai foi que ele não tocasse em nós, mas que ele cuidasse de nós. José sabia que os irmãos eram mentirosos e José se antecipou dizendo assim: meus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu entendi que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus. Sabe, essa é uma outra maneira de ver as coisas na vida. E é uma maneira que às vezes a gente não vê. Porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente esquece que tudo que qualquer pessoa fizer contra você é por uma permissão de Deus. Não aconteceria sem uma permissão de Deus. Tudo que acontece aqui nesse mundo é por uma permissão de Deus. Então você tem que compreender, tem coisas que Deus permite que aconteça com você. E você tem que compreender, foi o plano de Deus. A mim cabe apenas perdoar, a você cabe perdoar e seguir com a sua vida. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Ele disse assim: eu entendi que tudo o que aconteceu comigo corroborou para o meu bem. Então, sabe, não tem ressentimentos entre nós. Vamos continuar. Vocês vão seguir com a vida de vocês e eu vou seguir com a minha vida, porque eu entendo, tudo foi um plano de Deus. Tudo foi um propósito do Eterno. E sabe, isso é maturidade. Gente, isso é maturidade. Quando a gente, sabe, começa a olhar as coisas de outra ótica, quando a gente olha as coisas por uma perspectiva divina e não por uma perspectiva carnal. Eu fico pensando, se José tivesse carregado, se ele tivesse absorvido toda aquela negatividade do que os irmãos fizeram com ele, porque ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para pensar quando ele estava sendo vendido como escravo, ele teve tempo para pensar na casa de Potifar, ele teve muito tempo para pensar na prisão, sobre tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter, sabe, assim como você vê nos filmes, às vezes a pessoa ela planeja algo para se vingar, né? Assim como nos filmes ela planeja algo para se vingar. José teve muito tempo para planejar uma vingança, mas José não fez isso. O que José fez foi perdoar. O que José fez foi seguir em frente. O que José fez foi demonstrar bondade e foi demonstrar misericórdia por aquilo que fizeram contra ele e entender, isso foi um plano de Deus. Aconteceu isso, mas foi um plano de Deus. Então, vamos ficar tranquilos. Deus tem algo bom para mim, Deus tem algo bom para vocês e seguimos em frente. E olha o que eu acho tremendo aqui nessa palavra, é o que está escrito nesse verso 21. Porque não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José poderia ter jogado na cara dos irmãos, sabe, tudo aquilo que eles fizeram. Mas não, o que José fez? Falou com eles de forma amável. Falou com eles da forma correta. Nós temos que aprender com José. Nós temos que aprender com José, sabe, a falar com as pessoas de forma amável. Nós temos que aprender a falar com as pessoas de forma tranquila, de forma pacífica.
Aí você diz, puxa, mas eu já errei muito, eu não sei se existe redenção para mim. Existe redenção sim para você por meio de Jesus Cristo. Você pode ser a partir de hoje uma nova pessoa. Você pode, pensar diferente, você pode viver diferente, você pode tomar essa decisão de que a partir de hoje você vai falar, amavelmente das pessoas, você não vai falar mais com ódio, você não vai falar mais com raiva, você não vai falar mal, você vai falar amavelmente, porque você entende que quem habita em você é Deus. Quem habita em você é a promessa de Deus. E essa promessa aí, ela é tão grande. Essa promessa de Deus é tão grande na tua vida. Que você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para que essa amargura, esse ódio, venha ser uma porta de saída da graça de Deus. Mas a partir de hoje, aprenda a perdoar. Aprenda a ver as coisas de acordo com o propósito de Deus. Às vezes você tem qualquer tipo de problema com uma pessoa ou em um lugar e você tem que entender, isso foi o plano de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então vamos seguir em frente. Deus sabe todas as coisas. Entende isso? Então eu quero que você grave isso. Se nós agirmos como José, Deus vai nos honrar. Se nós agirmos como José, Deus vai nos levar para uma nova temporada, uma nova estação, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Perdoe. Você não pode mais manter ódio no coração. Você não pode manter a amargura no coração. Perdoe. Perdoe, tira do teu coração todo o mal. Tira do teu coração o que te fizeram. Tira do teu coração o que você sente, Porque você tem que entender que maior é o amor de Deus por nós. E assim como Deus nos perdoou de tantas coisas, a gente pode perdoar as pessoas também. A gente deve perdoar. De repente você não está falando com um filho seu. De repente você não está falando mais com o seu irmão de sangue. Talvez, você teve algum problema com o seu patrão. Mas o Senhor manda dizer para você, está na hora. Está na hora de você abrir mão desse ressentimento e não manter mais essa mágoa no seu coração. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai fazer bem para você. E você tem que aprender a seguir em frente. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O perdão é libertador. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo cada vez mais. E eu quero convidar você. Domingo agora, eu estarei ministrando em Alphaville. Nós vamos começar 3 reuniões no domingo, por 3 domingos. Nós vamos falar sobre adversidades, como vencer adversidades, e vamos buscar o Espírito Santo também. Vamos ter um tempo de busca pelo Espírito Santo, vamos ter um tempo de entrega. Amém? Eu convido você a estar junto conosco. Avenida Aruanã, número 120. E amanhã nós vamos ter um culto online aqui, depois da oração das 18 horas. Então tem programa. Amanhã, depois da oração das 18 horas, vamos ter um culto online. Eu vou receber amigos meus aqui para ministrar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? São devocionais para você ler todos os dias. Antes de dormir, você pode ler inclusive 2, 3 devocionais que vão te abençoar poderosamente. Cada uma dessas palavras vai te ajudar, vai te abençoar. Olha só, olha o título aqui, O Caminho para a Bênção. Daí aqui tem as direções, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, tá? Aqui, deixe Deus no trono. É outra mensagem, tá? Bem, eu creio que esse livro vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, vem ser nosso aluno na academia. Você vai ver que benção que vai ser. Amém? Você vai ver que benção que vai ser você se tornar aluno da Academia Kingdom Global. É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E hoje pela manhã fomos literalmente visitados por Deus dentro da Academia Kingdom. Não fique de fora. Vem estar com a gente.
Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha. Alguém próximo de você precisa dessa palavra. Alguém próximo de você precisa perdoar. Alguém próximo de você precisa caminhar livre, porque é isso, o perdão nos torna livres. Amém? O perdão nos torna livres. Quando perdoamos, ficamos livres. Então, caminhe com Deus livre. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você que você sabe está magoado com alguma situação, que está talvez infeliz com algo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração, porque para você viver o que Deus tem para a sua vida, o seu coração tem que estar livre. Você tem que estar em paz. Amém? Ninguém consegue viver sem paz. A paz de Deus. Por isso, compartilhe. Manda aí para 10 pessoas. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora pedir a você, pega a sua carta para Jesus, levanta ela assim junto comigo. Amém? E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, no grande poder que está aqui nessa oração, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. E eu apresento diante de Ti cada carta, apresento diante de Ti o clamor de cada pessoa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiramente declarando que entendemos a palavra que foi ministrada e perdoamos. Perdoamos a todos, Pai, a todos que nos feriram, que nos machucaram. Senhor, até mesmo coisas que a gente nem lembra mais, que a gente só ignorou, deixou de lado. Senhor, nós perdoamos. Nosso coração tem que estar livre. Como está escrito em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meu Pai, nós queremos guardar o nosso coração. Dentro de nós não pode haver ódio, dentro de nós não pode haver raiva, dentro de nós não pode haver, Senhor, ressentimentos. Por isso, lava o nosso interior, completamente lava o nosso coração, o coração, Senhor, de todos que estão ao nosso redor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentando a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma infecção, lutando contra algo. Senhor, eu oro para que o poder curador de Jesus Cristo entre agora e toque na vida dessa pessoa, restaurando ela completamente, tirando toda a dor dela, tirando toda a dor, tirando toda a enfermidade dela. Jesus, Tu cura. Nós cremos no poder de Jesus Cristo e oramos por milagres, oramos por maravilhas agora. Jesus, toque-os com o Teu poder. E todo aquele que está preso espiritualmente, amarrado, todo aquele que tem lutado contra o espírito de inveja, contra as oposições espirituais, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos céus abertos e que a Tua mão toque na vida dessa pessoa em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa oração. Eu sei que pessoas já ficaram leves aí porque perdoaram de coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem promessas para se cumprirem na tua vida, mas tudo isso tem que ser, sabe, debaixo de um coração leve, de um coração em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, compartilhe essa oração em o nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais.